favor, vamos conversando, vamos perguntando. Vocês sabem que pode ficar à vontade para estar tirando qualquer tipo de dúvida. Né? Então, beleza. Tá todo mundo vendo. Tá. Então, vamos lá. Nas últimas duas aulas, tanto da semana 25 quanto da 26, a última aula a gente fez alguns exercícios, né? Mas na semana anterior a gente vindo aí e olhando alguns conceitos relacionados a máquinas térmicas, né? Peraí, deixa eu... Só um segundo, deixa eu botar o celular no silencioso. Então, a gente estava conversando sobre ciclos termodinâmicos, a gente viu diversos tipos de ciclos termodinâmicos que a gente tem. A gente falou um pouco sobre o ciclo de Carnot, a gente falou lá sobre o ciclo Otto, e a gente falou também sobre o ciclo diesel. Então, foram os ciclos que a gente estava olhando na última aula, e a gente fez cálculos referentes a esse ciclo, a gente calculou rendimento, a gente calculou diversos aspectos ali desses ciclos, né? Na aula de hoje, a gente vai aprofundar um pouco mais na teoria da combustão, então a gente vai entender como que funciona a combustão dos combustíveis que são o que move todos esses ciclos térmicos, né? Então, todos eles são baseados em algum tipo de combustível, né? E a gente vai falar um pouco sobre os motores de combustão externa daí, porque todos esses ciclos que a gente estava vendo dos motores de combustão, a gente viu motores de combustão interna, né? Então, o ciclo Otto, o ciclo diesel, por exemplo. E a gente viu também, comentou muito por cima alguma coisa de sistemas de refrigeração, mas vai ter uma aula específica disso mais para frente. E aqueles motores são motores de combustão interna. Então, existe lá uma câmara, existe um cilindro, a mistura ar-combustível é jogado, lá dentro tem uma centelha que faz com que ele acenda. Então, isso a gente chama de combustão interna. Hoje a gente vai ver os motores de combustão externa. Então, a combustão ela é uma reação química. Então, a gente diz que ela é de oxidação de um combustível. Oxidação nos lembra oxigênio, nos lembra O2. Então, é por isso que é chamado de uma reação química de oxidação. Na presença de temperatura ou pressão, então, como a gente falou, né, o motor a diesel, se você se recorda da aula passada, eu não tenho uma vela para fazer a ignição. Eu tenho a alta pressão lá, que vai fazer com que aconteça a combustão lá dentro. Então, o ciclo Otto, eu tenho uma vela, que é o que vai ter essa temperatura, o que vai fazer a ignição do ciclo. O motor a diesel, não. Eu tenho lá a bomba que vai injetar o combustível quando a pressão está alta. E vai resultar, então, na liberação de um calor útil e na produção de uma chama. Então, é esse calor ali que é gerado na combustão que a gente vai estar utilizando para que as nossas máquinas térmicas realizem trabalho, e ele também vai estar gerando uma chama, né? Então, eu tenho fogo, né? Literalmente tenho fogo. Então, aqui tem um exemplo de uma combustão, aqui é uma fórmula química dessa combustão. Então, eu tenho lá uma molécula de carbono com 4 moléculas de hidrogênio, eu vou somar mais 2 moléculas de oxigênio, vou adicionar calor, e isso vai nos resultar numa combustão. E a combustão vai gerar o CO2 e água. Existem diversos tipos de combustão de diversos tipos diferentes de combustíveis, né? Nesse exemplo aqui, é essa molécula de carbono aqui com 4 moléculas de hidrogênio, mas pode ser uma outra molécula. E a gente tem também o que é conhecido como triângulo do fogo. Então, o triângulo do fogo, para que a queima aconteça, eu preciso de oxigênio, combustível e uma fonte de ignição. E essa fonte de ignição vai ser ou a temperatura ou a pressão. Então, é dessa forma que a gente inicia uma combustão. Sem um desses elementos aqui, a combustão simplesmente não vai acontecer. Então, por exemplo, se eu tiver uma grande quantidade de combustível, por exemplo, no nosso tanque do nosso carro, né, e tenho lá dentro presença de oxigênio,
mas eu não tenho uma fonte de ignição. Então, eu não tenho calor lá dentro suficiente para que esse combustível pegue fogo. Uma vez que é injetado lá na nossa câmara de combustão do motor, de combustão interna, aí sim eu vou ter todas as coisas que são necessárias para realizar a combustão. O oxigênio, que é o ar atmosférico, o combustível, que é a gasolina, e a fonte de ignição, que é a vela. O motor a diesel é a mesma coisa. Tem o oxigênio, que é o nosso ar atmosférico, tem o combustível, que é o óleo diesel, e a fonte de ignição, que é a alta pressão. E aí sim acontece a combustão ali dentro. Gente, alguém não entendeu esse conceito? Beleza. Então, o combustível, que é um dos elementos, é definido como uma substância que pode ser sólida, líquida ou gasosa, que deve ter fácil ignição e uma queima para produzir calor, luz ou outra forma de energia útil. Então, eu posso ter lá energia em forma de radiação, tal. Se a gente pensar no Sol, o Sol ele é uma coisa que não é bem uma combustão, é um pouco diferente no Sol, mas a gente consegue sentir a energia daquela fonte térmica lá através da radiação, né? Como a gente já falou em outras aulas. Mas aqui, quando a gente está trabalhando com os nossos motores de combustão interna, então eu preciso que o meu combustível seja de fácil ignição, eu preciso que ele pegue fogo muito fácil, ele vai ter que queimar uma determinada quantidade de calorias, como a gente vai ver na sequência, e daí vai produzir calor ou outra forma de energia útil que a gente vai estar utilizando. Aí no processamento, quando a gente fala das indústrias, a gente está pensando na combustão para a produção de calor. Então a gente sempre está precisando da combustão para estar gerando calor para a gente. E é uma reação que a gente chama exotérmica. Exotérmica é uma reação que libera calor. Existem diversas reações que acontecem no nosso mundo que são exotérmicas, a combustão é uma delas. Então, obviamente, o fogo gera calor. E existe uma forma de a gente quantificar esse calor, e é o calor específico inferior, que é a energia liberada durante uma reação de combustão, desconsiderando a energia gasta para a formação da água no estado líquido. Então, se vocês lembram lá daquela reação anterior de combustão, existe uma molécula de água que está sendo gerada por aqui. Então, o poder calorífico inferior desconsidera essa água, vamos dizer assim, né, a grosso modo, né? E depende da composição do combustível. Então, diferentes combustíveis vão ter diferentes poderes caloríficos inferiores, né? Como a gente vai ver agora. Então, aqui tem uma tabela com alguns combustíveis e alguns poder calorífico ali, né? Poderes não tem, poder calorífico. Então, se a gente verificar aqui, tem algumas coisas interessantes, ó. Existem diversos materiais aqui, mas, por exemplo, a gente pode pegar o bagaço de cana. Com 20% de água, vai ter 3.200 quilocalorias por quilograma. Então, se eu pegar lá 1 quilograma de bagaço de cana e botar fogo, e ele tiver 20% de água, vai gerar esse tanto de calor aqui para mim. Já se esse bagaço de cana tiver 50% de água, cai bastante a produção de calor dele. Porque tem uma energia gasta para estar evaporando essa água ali que está junto dentro do bagaço ali, né? Então, esse poder calorífico não vai estar sendo utilizado para o nosso sistema. Como a gente vai ver mais para frente, um motor de combustão externa é uma caldeira. E aqui tem até alguém que trabalha com isso, né? Trabalha num lugar que tem uma caldeira que queima bagaço de cana e, enfim, aí a gente consegue calcular lá o quanto de energia que a nossa caldeira vai fornecer para a gente, através desse tipo de tabela. Se a gente não tem uma confiança muito boa de como é o nosso combustível, a gente pode mandar uma porção dele para um laboratório e o laboratório vai fazer uma análise do poder calorífico inferior daquele exemplar ali, para daí poder dar uma resposta mais precisa. Daí tem diversos aqui, tem a lenha com 40% de água, lenha seca, tem diferentes tipos de carvão mineral aqui, de diferentes lugares do Brasil, ó, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Então, cada um desses lugares vai produzir um carvão que vai ter um poder calorífico diferente, né? E aqui tem, por exemplo, um que a gente usa que é o carvão vegetal, né? Para a gente fazer churrasco, por exemplo. Então, tem lá um poder calorífico. E aí a gente consegue observar algumas coisas interessantes aqui. Por exemplo, se deixar esse carvão vegetal aberto no tempo e pegar chuva, ele vai ficar molhado. E a gente percebe que ele está frio, o carvão está frio, né? Ele não aquece tanto, não pega tão bem em fogo. E está relacionado a isso daqui, porque o poder calorífico dele está
ele foi mudado por conta da presença de água. Aqui tem mais alguns outros materiais. Então, aqui tem gás de alto forno, tem aqui embaixo tem o GLP. Ó. Então, o gás liquefeito de petróleo que a gente utiliza para cozinhar, ele tem um poder calorífico enorme. Olha que ele, inclusive, é maior do que o próprio diesel. Ó. Então, é o gás que a gente está utilizando lá para fazer a nossa comida, né? Tem papel, enfim, tem diversos componentes. E cada material, cada tipo de combustível vai ter um poder calorífico inferior diferente que está relacionado à composição daquele material. Então, quando a gente fala na combustão, a gente tem algo que é chamado relação ar-combustível, que é justamente a proporção entre a quantidade de ar e a quantidade de combustível no processo de combustão. Então, como eu apresentei mais cedo, existe o triângulo do fogo, que eu tenho ar aqui, que na verdade é o oxigênio de um lado, né? Eu tenho o combustível, e eu tenho outro lado que é a fonte, né? Fonte de ignição. Essa mistura ar-combustível, ela é importante no meu processo de combustão, porque vai dizer quão bem vai ser, quão saudável ou não vai ser essa minha combustão. Então, uma mistura adequada vai gerar, então, uma combustão eficiente, segura e ambientalmente segura também, né? Então, se a gente pensar em qualquer máquina térmica, desde um carro, desde uma caldeira, até mesmo um aquecedor de água em casa, daqueles de a gás, assim. Então, eu tenho que ter uma combustão eficiente dentro desses tipos de sistemas de máquinas térmicas, né? E tem alguns tipos de mistura de ar dessa relação ar-combustível descritas aqui na literatura. Então, tem a mistura chamada estequiométrica, que é a mistura que está ok. Eu tenho a relação ar-combustível ideal para estar queimando. Então, se a gente pensar na gasolina, a gasolina é mais ou menos 14 partes de gasolina para uma parte de oxigênio que vai entrar dentro da minha gasolina. Então, nesse tipo de queima, como produto da combustão, eu vou ter lá o meu CO2, que é o que, né, a gente conhece, aí, causador do efeito estufa e tal. Eu vou ter água e eu vou ter nitrogênio. Na prática mesmo, de verdade, não acontece lá uma combustão bem completa tal, mas a gente chama que essa combustão ela é estequiométrica, ela tá de acordo, tá tudo certo. Se eu tiver uma mistura rica, que eu vou ter um excesso de combustível, eu vou estar gerando mais alguns componentes. Eu vou estar gerando o CO2, a água, o nitrogênio, e eu vou estar gerando o CO. E o CO é altamente tóxico. Então, numa mistura rica, eu posso ter um grande risco de intoxicação, nossa intoxicação, né? Então, é um problema, uma mistura muito rica. Então, deve-se evitar. E em contrapartida, se eu tiver uma mistura pobre, no qual eu vou ter um excesso de ar, eu vou gerar, mais uma vez, CO2, água, nitrogênio, e eu vou estar gerando aqui uma moléculazinha de oxigênio. E o que acontece? Esse oxigênio vai fazer com que a atmosfera fique oxidante. Então, oxidante vem de oxigênio. Então, se a gente pensar lá uma máquina térmica que tem uma chaminé, e essa chaminé está saindo a fumaça, e eu estou com uma mistura pobre, eu vou ter presença de oxigênio aqui. Como a gente tem uma alta temperatura e uma alta presença de oxigênio, isso aqui vai tender a corroer a parte interna da minha chaminé. Normalmente acontece uma corrosão interna da chaminé, mas se a minha mistura for pobre, isso vai se intensificar muito mais. Então, numa caldeira, eu vou precisar fazer uma manutenção cada vez em menos tempo, porque eu tenho uma desregulagem lá da minha queima do meu sistema, né? Apesar disso, não vai gerar a quantidade de energia necessária. Então, tem diversos problemas que estão relacionados a uma combustão não estar sendo feita da forma correta. Alguma dúvida, gente? Alguém aqui trabalha com caldeira, quer complementar alguma coisa? A gente vai vê-las mais para frente também. Beleza. Não, trabalho não. Tá. Bora, então. Então, aqui tem alguns efeitos dessa relação ar-combustível. Então, se a gente pensar, isso aqui está representando uma chaminé, né? Então, aqui tem algumas informações, como, por exemplo, se a mistura ar-combustível ela é deficiente. Então,
a minha fumaça ela vai ser mais escura, eu vou ter uma maior presença de CO, que é tóxico, eu vou ter uma quantidade de oxigênio baixa e eu vou ter uma grande quantidade de CO2. Então, se eu pegar essa linha aqui, por exemplo, né? Então, eu tenho aqui pouco oxigênio, eu tenho aqui bastante CO e bastante CO2 também. Então, a minha cor da minha fumaça está aqui. A minha eficiência ótima aqui está mais ou menos entre 10% e 15% de ar ali na minha fumaça. Então, a fumaça, ela tá cinza tal, mas não tá... Ela tá dessa cor aqui, né? Desse cinza aqui. Já se eu começar a ter um excesso de oxigênio, como eu falei, a gente vai ter uma atmosfera corrosiva na minha chaminé, então isso vai prejudicar o funcionamento do meu sistema, e a minha fumaça tem a tendência de ficar mais branca, porque eu tenho mais vapor de água aqui nela. Então também não é interessante, apesar de que a gente praticamente elimina a quantidade de CO, se a gente pegar essa linha aqui, né, eu tenho bastante oxigênio, tenho menos CO2 e tenho pouco CO, mas não necessariamente vai ser benéfico para o meu sistema. Então, esse tipo de coisa precisa ser balanceado, eu preciso balizar mais ou menos, para que as nossas máquinas térmicas funcionem de forma eficiente. Então, como a gente já falou em várias aulas, né, a nossa máquina térmica lá funciona entre duas fontes de calor. Então, eu trouxe aqui só para a gente recapitular. Tem uma fonte quente, tem uma fonte fria, o calor está fluindo da fonte quente para a fonte fria, e a gente vai usar um pouco desse calor aqui, né, para estar realizando o trabalho. Aqui o trabalho tá com essa letra aqui, que é a θ, mas eu estava sempre usando lá nos nossos exercícios o trabalho como W, né? Então, esse trabalho que vai estar saindo aqui, como a gente discutiu, ele geralmente vai estar girando um eixo lá, eu vou ter lá uma turbina, eu vou ter alguma coisa que vai estar gerando, sei lá, eletricidade para mim, alguma coisa nesse sentido. Então, os motores de combustão interna, o mais clássico que a gente estuda aqui, então, que vai ser, a gente traz para essa disciplina, é a máquina a vapor. Então, é a nossa caldeira, né? Aqui é um esquema de uma central termoelétrica a vapor completa. Então, eu tenho diversos elementos aqui nessa central termoelétrica. Eu tenho, então, aqui, eu vou jogar, nesse caso aqui, carvão e algum tipo de óleo aqui. Então, notem, aqui eu tenho uma câmara de combustão, onde eu vou estar jogando o meu combustível, que nesse caso é carvão e óleo. Por que dessa mistura, não sei ao certo, mas é uma mistura que foi utilizada, com certeza tem um propósito para estar sendo utilizada essa mistura de combustível. Eu tenho o meu comburente, eu tenho o meu ar, que é jogado aqui por baixo, então eu tenho aqui um ventilador enorme, gigante, que vai sugar o ar atmosférico, que vai estar jogando para dentro dessa caldeira, e aqui dentro existe uma fonte de calor, né? Alguém tem que acender essa caldeira a primeira vez e depois ela entra em regime permanente, ela vai esquentar e o fogo vai pegar. Essa caldeira vai fazer com que a água que circule, aí tem várias formas de circular a água, a gente vai ver nessa aula aqui. Mas aqui representado a água circulando ao redor da caldeira vai ser aquecida e vai gerar vapor. E esse vapor vai ser utilizado para estar gerando uma turbina, e essa turbina vai gerar um gerador elétrico, que por sua vez vai gerar energia, vai gerar o nosso trabalho lá e vai estar distribuindo isso no nosso sistema de distribuição elétrica. Uma vez que esse vapor já foi utilizado aqui, esse vapor precisa ser refrigerado para voltar a ser água. Então, ele vai passar por um trocador de calor, que vai ter a água quente ou o vapor quente que sai da turbina, e vai ter alguma fonte aqui de frio, de água de resfriamento, pode ser de um rio, pode ser do oceano, pode ser algum tipo de água fria, para estar roubando esse calor aqui, né? Oi, Nelson, tudo bom? Depois a gente coloca a presença. E essa água, então, essa fonte aqui, ela foi, então, o vapor foi transformado em água novamente, e aí eu tenho uma bomba que vai colocar essa água novamente dentro do meu sistema para ser novamente transformado em vapor. Esse vapor vai passar pela turbina de novo, assim sucessivamente. É um ciclo fechado nesse caso aqui. Nem sempre é um ciclo fechado, nesse caso aqui é. E os meus gases de combustão, note, ele passa aqui por esse tubulão de vapor. Então, eu quero usar o maior poder calorífico do meu combustível possível. Então, as fumaças que são quentes, ela também vai ser utilizada aqui para esquentar toda a água, né?
E esses produtos de combustão, por sua vez, vai passar por algum tipo de lavador de gases, tal, algum sistema multiciclônico, como a gente vai ver nessa aula, para tirar a fuligem de suspensão, e por sua vez vai para a chaminé e vai para a atmosfera. Então, se vocês notarem algumas coisas interessantes, essa máquina térmica aqui tem como fonte de calor o combustível que está sendo queimado aqui dentro. Mas eu posso ter outro tipo de caldeira. Eu posso ter, por exemplo, um reator nuclear que vai estar gerando o calor. Então, eu vou usar reações nucleares para gerar calor. Então, ao invés de eu ter um fogo aqui dentro, eu tenho barras aqui dentro aquecidas que vão estar gerando vapor. E nas usinas com esse tipo de combustível, algumas ficam próximo do oceano, então, porque utiliza a água do oceano para estar refrigerando. Então, a gente tem aqui no Brasil Angra 1 e Angra 2, que ficam no Rio de Janeiro, são próximos do oceano ali e tal. Elas, eu preciso olhar mais a fundo, mas muitas delas, eu não sei se essas em específico, né, mas muitas delas usam a água do mar para estar refrigerando uma parte dos seus sistemas. Gente, todo mundo entendeu como funciona uma termoelétrica a vapor? Alguém está com alguma dúvida? Professor, comburente é o oxigênio? Aham, comburente é oxigênio. E existe outros gases comburentes além do oxigênio? Eu desconheço. Então, quando a gente joga ar lá dentro, minha reação de combustão, ela vai pegar, porque o ar atmosférico é uma mistura, né? Eu tenho oxigênio, nitrogênio e outros gases, né? E aí minha combustão vai pegar a maior parte, vai pegar o oxigênio. E é por isso que na combustão acaba saindo uma molécula ali de nitrogênio e tal. Mais alguma dúvida, gente? Beleza. E aí a gente tem também um ciclo de potência, né? Então, vamos só desconsiderar essa parte aqui, porque aqui está representado um ciclo reversível, né? Mas eu vou até arriscar aqui, porque vamos focar nas caldeiras, né? Depois, mais para frente, a gente vai olhar nas máquinas, nas bombas de calor e tal. Então, funciona da mesma forma o ciclo termodinâmico, né? Então, eu tenho lá uma reservatória de alta temperatura, que é a minha parte do vapor da minha caldeira, e eu tenho reservatório de baixa temperatura, que é aquele trocador de calor que eu comentei. Eu tenho uma bomba que vai fazer como esse circuito está circulando aqui dentro, e eu tenho uma turbina que vai estar produzindo trabalho, no caso aqui, energia elétrica. E eu tenho também um ciclo termodinâmico, pressão, volume desse nossa máquina térmica aqui. Então, de 1 para 2, eu vou ter um bombeamento sem troca de calor. Então, de 1 para 2, como está bombeando, vai alterar a pressão e não vai alterar a parte de troca de calor. De 2 para 3, que é esse ciclo aqui, eu vou ter uma transferência de calor a uma pressão constante. Então, notem, a pressão não está mudando, mas o volume muda. De 3 para 4, eu vou ter uma expansão sem troca de calor, que a gente comentou sobre a expansão adiabática e tal. De 4 para 1, eu volto a ter uma transferência de calor a uma pressão constante. Então, aqui eu tenho uma fonte quente. E aqui eu tenho a minha fonte fria. Então, é esse gráfico aqui, como a gente já viu de diversas máquinas térmicas, eu consigo representar o ciclo, como a gente comentou. Ciclo é uma coisa que se repete. Então, esse ciclo está sempre se repetindo, assim como o motor de um carro. Tu dá a partida nele e ele vai lá, ele engrena e vai sozinho. Sozinho, digo, enquanto a gente estiver colocando combustível, comburente, que é o ar, né? E tiver calor lá. A partir do momento que um desses 3 elementos deixar de existir, vai parar de funcionar a minha máquina térmica. Então, a gente vai estar olhando algum conceito aqui sobre as caldeiras. Então, a gente vai ver o conceito básico de uma caldeira, o seu princípio de funcionamento, os tipos, os principais componentes, eficiência, eu vou deixar para a próxima aula, ou aula de exercícios, e a gente vai ver algumas coisas sobre segurança. Então, uma caldeira ou um gerador de vapor são um conjunto de equipamentos que eles são destinados a produzir uma determinada quantidade de vapor com determinadas características, aproveitando o calor fornecido por um combustível ou uma outra fonte de calor. Então, eu uso o calor da caldeira para realizar o trabalho. O princípio de funcionamento é o da panela de pressão. Então, na panela de pressão, eu coloco calor aqui na parte de baixo, através do fogo. A água que está aqui, ela é vaporizada, ela vai ser gerada vapor, e o vapor vai sair pela parte de cima da minha panela de pressão. Assim como a minha caldeira, a minha panela de pressão também tem uma válvula de segurança.
Então, se a minha pressão interna ficar muito elevada, por algum motivo, a válvula da panela de pressão for obstruída por algum alimento, a válvula de segurança é para estourar e liberar a pressão que tem lá dentro. É claro que já houve relatos, e já vi fotos, inclusive, nunca aconteceu comigo, óbvio, mas de uma válvula de segurança de uma panela de pressão falhar, por algum motivo. E uma panela de pressão explodindo é uma energia absurda. Quebra o fogão, né, porque a ação e reação, então voa tudo para de alguém se machucar, né. Mas se a gente pensar e fazer um cálculo quantas milhões de panelas de pressão são utilizadas por dia no Brasil, e a gente ouve poucas histórias de falhas de panelas de pressão. Então a gente chega à conclusão de que é um dispositivo muito seguro, né? Mas por fim, como eu tenho vapor sendo gerado aqui dentro a alta pressão, na panela de pressão esse vapor está saindo e a gente não está utilizando ele para nada. Na caldeira é esse vapor que sai, que vai entrar dentro de uma turbina, que vai fazer com que lá tem paz aqui na turbina, que vai fazer com que o meu eixo da turbina gire. Então, assim que funciona o princípio de funcionamento de uma caldeira. Alguém tem dúvidas em relação a esse princípio de funcionamento? Não. Beleza. Então, tem alguns tipos de caldeira. Tem umas que a gente chama do tipo flamo tubular. Então, flamo vem de chama, né? E tubular vem de tubo. Então, uma caldeira flamo tubular, existe os tubos. Ficou meio aqui. E eu vou botar aqui o fogo. E os gases quentes de combustão vão passar por dentro do meu tubo. E fora do meu tubo, eu tenho água. Então, por isso a gente chama flamo tubular. Então, ó, nessa caldeira em específica aqui, a gente tem aquele ventilador que eu falei que está jogando ar aqui para dentro. Aqui a gente tem o nosso bico aqui onde é colocado o combustível. Tem alguma coisa que produz uma faísca aqui dentro. E os gases quentes vão passar por dentro de todos esses tubos aqui. E fora desses tubos eu tenho água. E é essa troca térmica que acontece que vai fazer com que a água vire vapor. A fumaça quente, ela sai aqui por cima. Aí eu tenho alguns dispositivos aqui de segurança e tal, que a gente vai estar vendo na sequência, como uma válvula de segurança. Eu tenho a caldeira do tipo aquatubular, então uma caldeira do tipo aquatubular, ela vai ser muito maior do que uma caldeira flamo-tubular. Ela vai produzir muito mais vapor do que uma caldeira flamo-tubular. Então, na flamo-tubular ali, quando a gente pensa algo aí, talvez de 30, 60 toneladas de vapor por hora, quando a gente chega aqui nas caldeiras aquatubulares, a gente pode chegar, sei lá, 320 toneladas de vapor por hora. Então, são sistemas muito maiores. São prédios, né? É uma caldeira enorme. E ela funciona da forma inversa. Então, aqui dentro eu tenho minha combustão acontecendo e eu tenho ao redor dela os meus tubos com água dentro. Então, notem, diferente da anterior, essa daqui, dentro dos tubos, eu tenho aqui passando água. E aqui fora é que está acontecendo a minha combustão. Então, meus gases estão passando por aqui por fora, estão aquecendo esses canos aqui, e eu tenho um tubulão de vapor aqui, mestre aqui, que tem toda a água, todo o vapor vai ficar aqui em cima, né? Então, e a pressão dessas caldeiras são também enormes. Então, são para plantas industriais que precisam de muita energia, muito trabalho, né? Precisam alguma coisa, muito vapor para... E o vapor não é sempre utilizado também só para gerar trabalho, né? Muitas vezes indústria tipo de salgadinho, que tem algum processo térmico de fritura, alguma coisa assim, vem a utilizar caldeiras para estar esquentando o óleo lá depois para fritar alguma coisa e tal. Porque muitas vezes é mais barato que o elétrico, né? Então, claro que isso vai depender. Então, aqui a gente tem o nosso queimador, o combustível ele é pulverizado aqui dentro, jogado junto com ar e pega fogo aqui dentro. E é assim que a gente faz a nossa troca térmica, né? Do fogo, da energia do fogo para o vapor, para estar produzindo vapor. Tem a caldeira do tipo mista, então a do tipo mista tem paredes onde a água passa dentro do tubo. Então essa parte aqui, ela é aqua tubular. Aqui não... Ah, tá aqui.
Então, aqui é água tubular e aqui é flamo tubular. Então, era um misto das duas coisas. Então, como forma de otimizar a minha caldeira, então, aqui eu tenho paredes que passam água dentro, e depois tem dutos que passam os gases dentro, e a água está envolvendo praticamente toda a caldeira, né? Tem todo o nosso sistema de exaustão e tal. Eu já trabalhei em 2 indústrias que produziam caldeiras, e as caldeiras que tinham bastante saída eram essas daqui, apesar de ser, na época, utilizado muito da água tubular também. Então, os principais componentes de uma caldeira aqui, no caso, uma flamo tubular, então, ó, aqui embaixo está pegando fogo, esses gases, eles passam, então, eles vão por aqui, depois eles voltam por aqui, e vão sair aqui na saída de gases, né? Então, tem todo um caminho lá que esses gases fazem. Eu tenho lá um quadro de comando, um queimador, tem manômetro para a gente estar verificando qual que é a pressão, pressostato, controle de nível, saída de vapor, e a tubulação que passa os gases, drenos. Então, tem diversos componentes aí que vão estar fazendo parte da caldeira. São sistemas bastante complexos, apesar de muito antigos, né? Mas tem que ter todo um cuidado aqui, principalmente os testes das caldeiras têm que ser feitas rigorosamente, porque isso aqui pode machucar alguém, né? Se explodir uma caldeira dessa, enfim. Então, lá tem o meu sistema queimador, então aqui eu trouxe só a título de curiosidade, mas é nesse queimador aqui, ó. Então, eu tenho meus 3 componentes do meu triângulo do fogo aqui. Ficou feio esse triângulo. Eu tenho aqui um eletrodo, que é feito para gerar a faísca. Eu tenho aqui um caninho, que é feito onde sai o combustível. E eu tenho um cano maior, onde é jogado o ar. Então, os meus 3 elementos estão aqui presentes. E é isso que vai fazer com que eu tenha a minha combustão dentro da caldeira. A caldeira também tem um sistema de alimentação de água lá, com uma bomba, então eu preciso garantir que eu tenha água suficiente dentro da minha caldeira. Ela pode ser, como eu falei, tanto um sistema fechado quanto um sistema aberto, e eu preciso garantir que a minha caldeira não seque, né, porque senão ela vai parar de funcionar. E existe um dispositivo interessante que é chamado de válvula de segurança. Se vocês verificarem aqui, a válvula de segurança funciona com uma mola. Então, funciona da seguinte forma. Essa parte de baixo aqui, ela é conectada na caldeira. E a pressão, notem, aqui tem um êmbolo. A pressão está fazendo uma força para esse êmbolo aqui. E aí, como a gente viu na aula ontem, ação e reação. Essa mola está fazendo com que exista uma força para baixo que está segurando esse êmbolo fechado. Quando essa força dessa pressão aqui dentro, isso aqui é tudo calibrado, tá, gente? Quando a força dessa pressão aqui dentro for maior do que a força que a mola está fazendo para baixo, essa válvula vai abrir e vai permitir com que o vapor saia para cá. Então, é assim que funciona uma válvula de segurança de uma caldeira. Então, aqui tem o desenho dela. Então, aqui embaixo está a caldeira, aqui em cima é um dreno de saída. Então, a força que a gente tem ali embaixo, aqui da mola, é chamada de força F é igual a K vezes X. K é a constante da minha mola, X é o deslocamento, aqui tem uma força. Então, quando a minha força aqui dentro, como eu falei, né, minha pressão, existe uma área aqui do cilindro, né? Então, imagine, isso aqui é calibrado, né? Porque se o meu cilindro tiver uma área menor, eu vou ter que fazer uma força maior para ter a mesma pressão. Se tiver uma área maior, a minha força vai ser menor e ainda assim vai abrir a válvula, né? Então, isso é assim que funciona, é um sistema bastante simples e muito eficiente. Então, essas molas aqui, imaginem, para uma caldeira dessas de 320 toneladas de vapor por hora, a pressão dela é um absurdo dentro. E é uma válvula enorme, uma válvula que tem uma mola, né, muito grande. Enfim, é assim que funciona esse tipo de sistema. Existe também lá na caldeira o visor de nível, então a pessoa pode ir lá e conferir qual é o nível de água que tem dentro da caldeira, através desse visor. Essa caldeira aqui da H-Bremer. A H-Bremer é fabricado lá na minha cidade natal, que é Rio do Sul, aqui no interior do estado. E existe uma norma técnica para a inspeção de caldeiras. Então, a NR13, né, é uma das normas técnicas para estar fazendo a inspeção da caldeira para que ela trabalhe da forma correta. Então, a norma NR13 traz algumas coisas, como antes de operar em funcionamento, quando novas, no local de inspeção tem que ser feita lá uma inspeção na caldeira.
após a reforma, a modificação, após ter sofrido qualquer acidente, vai ter que passar por uma inspeção com o engenheiro de segurança do trabalho, periodicamente, pelo menos uma vez no ano, caldeiras de categorias diferentes, tal. Enfim, tem diversas diretrizes para garantir que o funcionamento da caldeira seja de forma correta. Como eu falei, uma caldeira pode vir a gerar um acidente, alguém pode vir a entrar em óbito por conta de uma caldeira, né, que vai falhar, por exemplo. E aqui, ao completar 25 anos de uso, tem que ser feita inspeção, as caldeiras devem ser submetidas à rigorosa avaliação da integridade estrutural dela, né. Então, existem diversos testes, como teste hidrostático, enfim, uma infinidade de coisas para garantir a segurança do funcionamento desse tipo de equipamento. E aqui é o funcionamento do condensador. Então, o condensador é o que vai fazer com que o vapor se transforme em água de novo. Então, o vapor vai estar entrando aqui como um gás condensável aqui, e eu vou estar entrando e aqui eu vou ter a saída de água condensada. Eu vou estar entrando aqui com uma água de resfriamento, que eu posso pegar de um rio, essa água vai passar por dentro desse tubo aqui, ó, num sistema fechado. Então, ela volta e vai sair aqui por cima essa água de resfriamento. E aqui dentro tem o meu vapor passando, ele vai condensar, ele vai trocar calor com essa água. Então, a água aqui vai entrar fria e vai sair mais quente. O meu vapor vai entrar quente e vai sair na forma de água frio. Então, a gente viu que existem diversos tipos de transformações aqui dentro. E a gente consegue calcular isso daqui. Q igual a MC delta T. Ou Q é igual a M vezes L. Na prática, está acontecendo as duas coisas. Está mudando a temperatura e está mudando a fase de vapor, está virando para líquido. Trocadores de calor, aqui a gente está vendo um trocador de calor que é um condensador. Então, ele está condensando o meu vapor, a minha água, né? Então, está entrando aqui vapor, ele condensa e sai aqui embaixo água. Mas eu uso trocadores de calor em diversos tipos de operações na indústria como um todo, né? Inclusive para a produção de cerveja, né? Então, a cerveja, depois da fervura, ela precisa ser rapidamente resfriada. E isso é feito através de um trocador de calor também. Como vocês sabem, né, eu faço cerveja. Aqui em casa eu tinha um trocador de calor similar a esse daqui, mas era emprestado de um amigo. E era muito legal, assim, vendo o mosto entrando a quase 100 graus e saindo a 20 graus do outro lado, assim, e aí a água entrando fria e saindo quente do outro lado. Então, eu sempre achei o trocador de calor uma coisa bastante interessante. Outra coisa que a gente precisa prestar atenção em caldeiras é o tratamento dos gases de combustão. Então, existem duas formas de a gente tratar os gases. Uma é através de um filtro multiciclone e a outra com lavador de gases. O filtro multiciclone funciona dessa forma. Eu tenho aqui a entrada da minha fumaça, então dos meus gases, né? E esses gases eles vão ter particulados e ele vai começar a girar dentro desse filtro aqui. Quando esse gás começar a girar, o particulado, não é uma força centrífuga, a força centrífuga não existe, mas por uma ação de centrifugação, na verdade por inércia, o particulado vai começar a ir para a borda, para a parte externa desse filtro. Vai ficar, né, pesado, eu vou ter vários particulados lá, eles vão se juntar e eles vão cair aqui para baixo. E depois, aqui embaixo, então, existe um recipiente que vai coletar isso aqui é um sistema fechado, e eu vou ter a saída aqui para cima do meu gás, ele vai estar mais limpo. Então, o meu particulado vai ficar embaixo e os meus gases vão sair mais limpos pela parte superior. Outra forma de eu estar limpando a minha fumaça que sai é através do que a gente chama de lavador de gases. Então, o lavador de gases, ele funciona com água, né? Então, o meu gás, ele vai entrar aqui dentro, sujo, né? Então, vai entrar um ar poluído, e eu vou estar borrifando aqui por diversos dispositivos gotículas pequenas. Aqui mostra um deles. Gotículas pequenas de água que eles vão... Essa gotícula pequena ela vai se ligar com a fumaça e com a sujeira que está vindo, e ela vai ficar pesada e vai cair para baixo. E isso vai fazer com que eu tenha, do outro lado, uma saída, por sua vez, do meu ar limpo. Então, entra o ar poluído, ele é literalmente lavado pela água e sai o ar limpo. É claro que essa água que é utilizada para fazer a lavação, ela depois vai passar por um tratamento, não posso jogar isso no rio, por exemplo, né? Então, tem todo um sistema industrial lá
periodicamente vai, né, o pessoal de segurança do trabalho lá verificar se está sendo feita a correta limpeza, descarte desse tipo de material. Enfim, existe uma bomba que vai pegar água de baixo, vai jogar em cima para fazer com que esse ciclo, então, meu gás seja lavado. Gente, como eu falei, a aula de hoje era uma aula mais teórica. Então, a gente deu uma tranquilizada aí em termos de cálculos e tal, porque a gente já viu bastante cálculo na última aula, e a gente viu cálculos também bastante na aula de ontem, né? Gente, vocês têm alguma dúvida? Essa é a aula de hoje, vocês podem estar colocando a presença ali no chat. E quem já colocou a presença, se não tem nenhuma dúvida, está dispensado da aula. Bom final de semana, pessoal. Boa noite, professor. Bom final de semana também. Boa noite. Boa noite. Ô, professor, eu pesquisei aqui sobre comburentes. Uhum. Gás eu não achei mais, mas parece que tem o cloro e o flúor, mas que é muito raro usar. Ah, interessante. Eu não sabia que eles podiam ser utilizados como... Deixa eu interromper a gravação. Como comburentes.